Olá, sejam bem-vindos a mais um importante momento em que nos entregamos a reflexões. Reflexões, como eu costumo dizer, que iluminam, que têm como objetivo iluminar a nossa mente, o nosso raciocínio, nos auxiliando, é claro, através da análise, passando pelo crivo da razão, o que aprendemos, o que ouvimos, a fim de que possamos construir, edificar a fé raciocinada. No livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos André Luiz, o espírito que dita essas mensagens, que ditou o autor desse livro, através da magnífica faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Ele vem nos dizendo sobre o tema da crítica, nos trazendo informações, alertas, instruções importantes para que a gente se faça atento em relação a qualquer crítica que nos faça ou que tenhamos o desejo de fazer. Inicialmente, André Luiz vem dizendo o seguinte: procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. É muito importante que tenhamos essa consciência de entendermos que onde nós não temos a mínima condição de auxiliar, de ser útil, é importante que a gente silencie. Então, já que não temos o que dar, melhor do que o outro que fala. Se não temos condições de doar o equilíbrio para aquele que critica, se não temos condições de também prestar um serviço esclarecedor, demonstrando bom senso, coerência, é melhor que a gente silencie. Silenciando, nós vamos evitar consequências negativas enormes. Porque se nós nos aventuramos nas mesmas ondas dasquelas críticas, nos entregamos às consequências da mesma ordem, de ordens negativas, e vamos nos afetar também, vamos nos prejudicar, com certeza. Então, se não temos muito o que dar, se não temos muito o que oferecer naquele momento, diante daquele que se faz criticando negativamente, destrutivamente, é importante que nós tenhamos o bom senso, o critério de silenciar. E continua André Luiz nessa mesma mensagem, dizendo sobre a mesma linha de pensamento para nós: que a vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. A vida dos outros é realmente dos outros. Por quê? Porque o que o outro pensa, fala, é responsabilidade dele. Mas o que eu penso e o que eu falo é minha responsabilidade. Então, o que o outro com a sua vida, se lida com a sua vida de forma ainda desequilibrada, se usa das suas palavras, das suas emoções, dos seus comentários, das suas ações, para um caminho negativante e materializante,
porém destrutivo também, é lamentável, é claro. Mas nós não vamos responder por ele. Nós não vamos responder pelas consequências que ele, aquele outro, naquela condição, está desencadeando. Eu vou responder por tudo que eu desencadear. Pelas consequências das palavras as quais eu esteja verbalizando, utilizando. Vou responder pelas consequências dos pensamentos emitidos por minha pessoa. Eu sou responsável. Tanto é que eu tenho o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, a liberdade de escolha. Portanto, o que o outro pensa, repito, o outro pensa, fala e faz, não é responsabilidade minha. Se eu quero ser útil para aquela outra pessoa, se porventura ela estiver pensando, falando e agindo no mal, ao invés de julgar, ao invés de condenar, façamos uma prece sincera, pedindo auxílio, luz, entendimento para aquela pessoa. É mais produtivo. Pelo menos vamos estar doando algo de melhor para ele. Ao invés de nos posicionarmos nas mesmas ondas, na mesma sintonia com esta outra pessoa, com este nosso irmão ou com esta nossa irmã. Bom senso. E André Luiz continua nessa mesma obra dizendo para nós: devo compreender que o erro de outrem hoje talvez será o meu amanhã. Por isso, a lembrança que eu fiz do não julgueis, para que não sejais julgados com a mesma moeda. Já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. E a natureza humana, a nossa natureza, ainda traz as mazelas, ainda traz inúmeros defeitos, inúmeras condições comportamentais incondizentes, é claro, com as leis naturais. Todos nós temos as nossas deficiências. O outro, eu e todos nós carregamos. Por isso estamos num planeta de provas e expiações, aonde estamos sujeitos a testes diversos, para que possamos construir virtudes que nós não temos. Não temos ainda. Inúmeras virtudes está por ser construída, indo e voltando quantas vezes forem necessárias através da lei da reencarnação. Quantas vezes for necessário, porque isso é a misericórdia de Deus. Não é um fator punitivo, não, mas educativo, a fim de fazer com que nós entremos em contato com as consequências das nossas escolhas e com isso aprender, fazer transformações, tomar novos rumos, novas ações, novas atitudes, promover transformações, refazer os caminhos os quais nos encontrávamos, gerando consequências negativas para nós, nos fazendo repensar. Por isso, diante do outro irmão ou irmã que está cometendo um grave erro, não nos cabe julgar, entendendo que ele também ou ela terá também, assim como eu, a oportunidade de viver o processo de aprendizado, de participar, é claro, do processo educativo criado
através e funcionando através das leis divinas. O outro também está, porque todos nós, é de praxe dizer, né, somos filhos de Deus. E ninguém, nenhum de nós, está sendo discriminado mediante as leis divinas. Discriminado por Deus, de forma alguma. Todos nós estamos sempre tendo as mesmas oportunidades. Só que entre nós tem aqueles que aproveitam melhor as oportunidades. Tem aqueles que enxergam as oportunidades e as aproveita a nível de aplicação no seu processo evolutivo. Mas também, é claro, nós vamos encontrar muitos de nós que ainda sequer enxerga essa ou aquela situação, essa ou aquela circunstância como oportunidade para o seu processo evolutivo. Claro, afinal de contas, é como eu disse, estamos num planeta de prova e expiação. Significa dizer que nós ainda não atingimos um grau evolutivo que nos dá uma capacidade, que nos dê uma estrutura, capacidade total de perceber, de captar, de sentir, de aproveitar, de absorver 100% das lições que são necessárias absorver para que sejam aplicadas em prol do nosso crescimento espiritual. Não, claro que não. Vamos aplicando pouco a pouco. Nessa existência aplicamos um índice e a finalidade que na próxima existência, através da lei do progresso, que é contínua, não se desenvolve o processo evolutivo somente nesse atual presente, vida existencial. Mas ao desencarnarmos, também continua o processo que é contínuo, e ao retornarmos, continua o processo, e sempre assim, até que sejamos perfeitos, como nosso Pai o é, dizendo de uma forma relativa. Até que nós nos tornemos espíritos puros, atingindo a evolução máxima, que significa dizer, atingindo o objetivo pelo qual fomos criados por Deus. Por isso, não criticar, não julgar, ter esse bom senso, essa postura cristã diante do outro, que no momento às vezes não compreendeu o patamar, não atingiu o patamar de compreensão que talvez eu tenha alcançado, é muito importante que eu compreenda as limitações do outro. E compreenda que ele também está envolto no processo de aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, ele vai aprender também, porque Deus quer que seja assim. Deus nos criou para a felicidade, para a evolução, para o crescimento, para o progresso. O outro também, por pior que seja a sua situação, por pior que seja a sua cegueira comportamental, ele também terá o seu momento, com certeza, de viver, de receber na sua vida o funcionamento da alavanca da lei do progresso, o impulsionando para a frente. Também. Talvez não nessa existência, mas nós sabemos, somos espíritos imortais, não temos somente esta existência. Já viemos de um caminho longo, éramos bem piores, tínhamos comportamentos piores, tínhamos vícios piores, tínhamos hábitos piores. Hoje ainda temos sim muito o que fazer, mas muito se alcançou já a nível de evolução. Somos melhores nos dias de hoje.
Entender isso, mas também entender que temos muito o que fazer e permanecer no esforço de se fazer cada vez melhor, como pessoa, como ser humano, como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como filha, como filho de Deus. Se fazer, trabalhar para que se possa ser cada vez melhor. Por isso, evitar o julgamento, a crítica destrutiva é muito importante. Se, porventura, nos encontramos diante de um irmão, de um amigo, de uma pessoa que dê uma abertura para nós e nós percebemos que esse irmão está equivocado, diz o Evangelho de Jesus, que nós o chamemos em particular, graças à abertura que ele dê para nós, e com respeito, carinho, nós tentemos alertar, mas deixando a ele a escolha de atender ou não o seu conselho. Mas em particular, para que não gere outros tantos burburinhos de críticas que não vão ajudar, mas sim atrapalhar, e muito, o crescimento desse irmão ou dessa irmã, seja essa pessoa no nosso meio familiar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, pessoas, amigos, pessoas mais chegadas a nós, que nos dê essa oportunidade até para se fazer esse bem de orientar. Exige-se uma ciência, aonde temos que ter a consciência de se praticar, de se posicionar como cristão, praticando a caridade moral, como assim entendia Jesus, sendo benevolente para com o nosso irmão, indulgente para com as faltas que ele vem cometendo e praticando o perdão para com ele. É difícil? É, com certeza. Principalmente quando se fala em ser indulgentes e praticar o perdão para com o outro. Nós temos muita dificuldade, com certeza. Todos nós. Levando em conta que nós ainda temos o orgulho e o egoísmo, de uma certa forma ainda predominando, falando alto, falando forte dentro de nós. Porque é do orgulho e do egoísmo que emana todas as chagas, todas as misérias humanas. É do orgulho e do egoísmo que nasce. Lutar então e fazer com que no lugar do orgulho a gente coloque um pouco mais de humildade. No lugar do egoísmo nós passemos também a pensar um pouco mais também no outro, ao invés de somente em nós. Medir as consequências e praticar a empatia, colocando-nos no lugar do outro, para sentir, perceber de forma mais clara o que realmente o outro está sentindo, o que o outro, o porquê que o outro está tomando aquela atitude, o que o levou àquele caminho. Me colocar no lugar do outro, para descobrir meios aonde eu possa ser útil àquele irmão de alguma forma. Rogar a Deus, meu Deus, me dê a oportunidade de ser útil de alguma forma para este ou aquele irmão que no momento se faz equivocado, ao invés de julgar. Até porque tanto ele quanto eu preciso da benevolência, necessito da indulgência porque tenho erros ainda, e necessito de ser perdoado porque também cometo muitas falhas. Cometi e ainda cometo, e estou sujeito a cometer outras falhas. Que Deus nos dê força para fazer diferente, construindo uma consciência diferenciada, mais cristã, e tendo um olhar para o outro
menos crítico, menos julgador, menos condenador, menos discriminador em todos os ângulos, para que possamos também, da mesma forma, plantando esse bem, colher também o bem no nosso processo evolutivo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê forças sempre na nossa caminhada evolutiva. Fiquem em paz e sintam-se todos abraçados espiritualmente, vibratoriamente neste momento. Até a próxima reflexão.